melhor para começar esse vídeo com as definições de nação e identidade cultural. Nação é um conjunto de pessoas de uma determinada identidade, e identidade cultural são pessoas que compartilham hábitos culturais semelhantes. Porém, segundo a filósofa Judith Butler, identidades não são idênticas umas às outras e não são imutáveis ao longo do tempo. Ou seja, identidade não precisa ser sempre a mesma, podem mudar e se influenciar por outras. Isso acontece muito no Brasil, pois como temos uma cultura miscigenada gerada através da influência de povos e culturas na história, tendemos a ser mais abertos a novas culturas. Nossa identidade cultural sempre vai sendo cada vez mais complementada. Bom dia! Bom, hoje estamos aqui para fazer uma entrevista com a Daniele, tia da limpeza aqui na escola. E, Daniele, eu queria fazer uma pergunta para você. Para você, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro? Ser guerreiro. Ser guerreiro, né? Porque É. brasileiro passa bastante dificuldade. Bastante. É isso mesmo? Isso. Certinho, então. Obrigada, Daniele. Obrigada, tchau. E agora a gente está com o diretor administrativo da Copeemb, o Guilherme. Bom, Guilherme, para você, o que é ser brasileiro? Bom, ser brasileiro, para mim, é acordar todo dia com um sorriso no rosto, saber que as dificuldades existem, que nada nesse nosso país é fácil, né? Mas a gente sempre mantém o otimismo e sempre busca fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. Tá bom? Certinho. Então, obrigada, Obrigado, tá bom? Pode-se perceber pelas entrevistas que teve muito foco no sentimento, assim como o movimento modernista da Semana da Arte Moderna. Nos 100 anos de independência, o Brasil passava por modificações sociais, econômicas e políticas. Já existiam fábricas e indústrias em São Paulo e Rio de Janeiro, então já era um cenário diferente. Então surgiu a necessidade de recorrer para uma nova estética para encarar essa nova realidade. Daí surgiu a Semana da Arte Moderna. É importante ressaltar duas correntes muito importantes no Brasil, o parnasianismo e o academicismo. O modernismo surgiu para criticar o modelo parnasiano e valorizar a identidade cultural do Brasil, fazendo uma ruptura com o academicismo e foi influenciado pelas vanguardas europeias. O evento da Semana da Arte Moderna ocorreu dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. As características eram a aproximação da linguagem do cotidiano, liberdade de expressão e ausência de formalismo. Porém, o movimento recebeu muitas críticas e as pessoas ficaram desconfortáveis com as apresentações. Entre os principais artistas, encontra-se Anita Malfatti, Mariano de Andrade, Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral com a sua obra mais famosa, Bapuru. Apesar de Cândido Portinari não ter feito parte da semana, ele foi muito importante para o movimento modernista. Suas telas têm temas relacionados à miséria e infeliz vida do trabalhador. Entre suas principais obras, temos Os Imigrantes com uma denúncia social e O Mestiço, que retrata o trabalhador homem com características de mistura racial. Outra obra muito importante é O Lavrador de Café, que retrata um trabalhador negro em uma fazenda cafeeira. Podemos notar a árvore decepada, o trem de ferro, a plantação, a expressão do homem e os pés e as mãos desproporcionais, assim como a obra do Mestiço. Um movimento muito importante foi o Movimento Pau-Brasil, que foi lançado no país em 1924 por Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, onde tinha cores, cenários e pessoas brasileiras. Entre as obras temos a Estrada de Ferro Central do Brasil, onde evidencia o contraste das paisagens rurais e as estradas de ferro de São Paulo, onde tem muitas indústrias. Essa obra tem relação com a pegada ecológica, que seriam os rastros que o ser humano deixa na natureza, por meio de desmatamento, queimada, construções de indústrias e etc. Os povos indígenas têm relação afetuosa com a natureza. A relação entre eles é de respeito e equilíbrio, como se a terra fosse uma grande mãe, assim como diz o provérbio indígena. Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído é que o homem perceberá que não se pode comer dinheiro. A região norte sofreu uma influência menos expressiva dos colonizadores, porque está longe do litoral e possui uma floresta densa. Por isso, preserva parte significativa de população nativa, e o látex foi a principal atividade econômica da região durante a história. As missões jesuíticas eram aldeamentos que visavam ensinar aos índios os costumes e a religião europeia. O Círio de Nazaré é uma procissão que ocorre em Belém do Pará e reúne milhares de devotos,
que carregam a Nossa Senhora de Nazaré pela terra e pela água. O Festival de Parintins é uma disputa entre o boi caprichoso contra o boi garantido. É muito popular e conta com influências do Bumba Meu Boi nordestino. O camaleão e a dança do maçarico são danças tradicionais. A região Nordeste foi a primeira a ser ocupada pelos colonizadores portugueses, que exploravam o pau-brasil. Com o tempo, passaram a plantar cana-de-açúcar, que se tornou uma das principais atividades do Brasil colônia, e a capital era Salvador. Foi nesse período que passaram a chegar os primeiros negros escravizados, que deixaram uma importante influência cultural em elementos como a capoeira, as baianas de acarajé em Salvador e o frevo. Outra manifestação cultural muito importante do Nordeste é a literatura de cordel, que ocorre principalmente no sertão, e é pautada em poemas com fortes aspectos regionais. A região Sudeste se tornou o centro econômico nacional com a descoberta do ouro em Minas Gerais. A capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Posteriormente, o café se tornou o principal produto de exportação do país. Os cafeicultores oeste-paulistas se baseavam no sistema escravista, que entrou em declínio com a abolição da escravatura. Assim, surgiu a necessidade de substituir a mão de obra escravizada pela mão de obra dos imigrantes italianos. O café impunha uma necessidade de infraestrutura e proporcionou um acúmulo de excedentes. Assim, passou a existir os primeiros bancos, ferrovias e comércio nessa região. Isso levou à formação de núcleos urbanos e ao início da produção industrial, que atraíram outros imigrantes, como os japoneses, que fica evidenciado no bairro da Liberdade. O samba tem origem africana e é um ritmo original brasileiro, ligado ao Carnaval do Rio de Janeiro. O bossa nova surgiu nos anos 50, com influências do samba e do jazz, e buscava uma nova maneira de fazer música. Dentre as composições mais famosas desse período está a Garota de Ipanema. As primeiras vilas da região centro-oeste foram fundadas por bandeirantes em busca de metais preciosos. Entre as manifestações culturais mais importantes estão as cavalhadas, que é uma simulação de disputas medievais, e a procissão de fogaréu, que ocorre na Semana Santa e relembra a prisão de Jesus. A colonização na região sul se deu principalmente por imigrantes europeus, que chegaram a partir do século XIX. Podemos ver a influência desses imigrantes na arquitetura alemã de cidades como Blumenau e Pomerode, e nas festividades, como na Oktoberfest em Blumenau, que tem origem alemã, e na Festa da Uva, que tem influência italiana e conta com exposições de vinhos e uvas. Outro aspecto cultural muito importante da região sul são os pampas gaúchos. Fim. Será? O Brasil é como uma concha de retalho, na qual cada parte do tecido são várias culturas diferentes, que juntando elas forma o país que temos hoje.